Olá, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje mais uma vez no Instagram ao vivo para conversar a respeito de um assunto diferente e que eu acredito que seja interessante para muitas pessoas, que é o desenvolvimento da fala e da linguagem. Então, para falar sobre esse assunto, eu convidei hoje uma excelente profissional aqui da Baixada Santista, que além de fonoaudióloga, ela também é psicopedagoga. E o nome dela é Vanessa Garcia. Ela vai entrar aqui ao vivo comigo em alguns instantes. Sejam todos bem-vindos. E caso tenham alguma pergunta, fiquem à vontade para colocar aqui no Olá, comentário. pronto, Oi, cheguei. Tudo bem, querida? Tudo bem? tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Consegui. Eu e a tecnologia somos assim, ó. Tudo que você Ah, falou, anotei tudo aqui. Aí consegui, aí foi. tá certo. Olha, ao vivo é assim mesmo, ainda mais quando é assim a primeira Jesus. vez, a gente vai Não, se nunca fiz, adaptando. né? Eu segui passo a passo. O que você falou, escrevi aqui, deu certo. Deu certo. É o que Deu certo. importa. Estamos juntas. Eu fiz aqui uma breve introduçãozinha sobre um Tá, assunto que a gente vai abordar hoje. O tema é comunicação, tá. né? Mas o nosso foco é o desenvolvimento da fala, Isso, do seu ponto de vista, da fala e da linguagem. sim. E eu conheço você um pouquinho, né? Você é a fono do B, e, mas as Aquela coisa pessoas, gostosa. as pessoas talvez não te conheçam, e então Sim. eu queria que você começasse se apresentando, contando um pouquinho sobre você, sobre a sua profissão. Então, quem é a Vanessa Garcia? Bom, me formei em fonoaudiologia, né? E já vou até abranger um pouquinho, por conta do meu irmão. O meu irmão precisou de fono quando ele tinha 5 anos de idade. E aí foi aí que eu fui acompanhar, né? Eu sou a mais velha, né? E a minha mãe foi chamada na escola, que é um trabalho que eu faço hoje em dia, né? Também eu trabalho tanto em consultório quanto nas escolas. E aí eu fui acompanhar isso. E estava naquela época que a gente ia prestar vestibular, que é uma fase muito difícil, você não sabe quem você é, o que você quer fazer. E eu sabia que o meu foco principal seria criança, né? E aí fui acompanhar meu irmão e com isso me apaixonei pela fonoaudiologia. Que aí eu vi o que a fono fazia, os exercícios que tinham que ser feitos, o que meu irmão fazia, e foi aí que a fonoaudiologia apareceu na minha vida. Aí eu comprei aquele guia do estudante, lembra? Aí já coloquei minha idade, coloquei, aí fui na banca, fui lá, comprei o guia do estudante, aí eu vi realmente as faculdades onde tinha para prestar e tudo, e eu fiz a fonoaudiologia. Porém, quando eu me formei, eu já engatei a pós-graduação em psicopedagogia, porque eu vi a necessidade mesmo de estar trabalhando também as questões de parte pedagógica, os distúrbios de aprendizagem, de um outro olhar, com uma outra visão, entendeu? Sou mãe de um menino de 8 anos, né? E assim, ele me ajuda muito até, viu? Tem alguns pacientes que às vezes não fazem comigo, mas fazem com ele. Ele entra, faz uma intervenção lá e ele Ah, que acaba. legal! É impressionante, principalmente, Bia, com os casos mais comprometidos, neurologicamente falando, né? Então, um caso de síndrome de Down, uma paralisia cerebral, um autismo, e às vezes eu consigo mais através dele, é lógico, eu converso com a família nisso, mas às vezes eu consigo mais através dele até do que comigo, ele consegue intervir nesses casos. Então, eu surgi com a fonoaudiologia, assim, amo o que eu faço, tanto na parte que eu tenho o meu consultório, né? Quanto também nas escolas, né? Então, aí eu faço todo um trabalho de intervenção junto com as professoras, com os alunos e com os gestores, né? Então, diretora, coordenação, eu faço esse elo, faço essa ponte entre todo mundo, entendeu? Nossa, do jeito como você fala, parece até uma missão de vida, né? Não sei, É, não, eu não gosto nem de falar de religião nem nada, cada um tem a sua uhum, espiritualidade, a sua crença, uhum, uhum. mas até foi bem assim forte a forma como você falou, como você se identifica, é bem bacana. E assim,
eu sabia que eu ia para esse lado, né? Porque quando você faz a fonoaudiologia, tem um caminho. A fonoaudiologia foi o que você falou, a gente vai falar sobre isso hoje. Para você ter uma ideia, nós temos um grupo de fono da Baixada Santista, e lá a gente acompanha, tem profissionais que já faleceram com esse Covid, entendeu? Porque entram na UTI, né, para trabalhar a respiração desse paciente, né? Então, assim, eu tenho amigas que já pegaram, né? Então, assim, é um leque, né? Não é apenas isso, né? Minha profissão é um leque, realmente. E lá você tem que focar, é igual medicina. Medicina, o que você quer fazer, né? E aí você vai para a vertente e se especializa nisso, né? E eu sabia que quando realmente eu saísse dali, eu ia trabalhar mesmo com criança, adolescente, crianças com algum comprometimento neurologicamente falando. Eu sabia que eu ia para isso. E a escola apareceu por conta de uma amiga minha mesmo, a Gisele, que ela trabalhava já numa escola, e aí uma diretora estava precisando de alguém para estar trabalhando com esses casos, né? E eu aceitei o desafio e tô até hoje lá. Até Ai, hoje, né? Tô até hoje na escola lá, que é onde estuda o meu filho até. Tô até hoje na escola, mas eu trabalho em outras escolas prestando consultoria também. Entendeu? Então, de uma coisa foi indo, entendeu? Fui fazendo ali o meu legado, vamos dizer assim. que bacana. E eu não sei muito bem, assim, se as pessoas estão conscientes a respeito dessa profissão, né, da fonoaudiologia. Uhum. Mas eu queria só que você, então, falasse que, assim, tirasse uma dúvida. Tá. Fonoaudiologia é um tratamento exclusivo para crianças? Não, tá? Então, assim, Tá. inclusive, quando eu vi a entrevista do Zé Daniel, parte do BNI, foi uma coisa que eu tive vamos dizer assim, divulgar bastante, né? Porque até então, eu só vou resumir um pouco. Quando eu me formei, era difícil porque muita gente não sabia o que era fonoaudiologia. Primeira coisa. Fono o quê? Falava assim para mim, fono o quê? Né? Então, assim, era minha obrigação de estar difundindo a minha profissão. Hoje em dia já não é assim, graças a Deus. Mas ainda a gente tem que batalhar bastante, entendeu, Bia? Para ser reconhecida, né? No mercado de trabalho. Para você ter uma ideia, com esse negócio do Covid aí, a gente foi solicitada pelo Ministério da Saúde para Imagina. fazer frente. Então, assim, são coisas que a gente precisa realmente entender que a minha profissão realmente, graças a Deus, está caminhando. Mas, voltando à sua pergunta, não é apenas só para criança, né? O meu foco foi o que eu falei, né? Então, no meu consultório, se eu falar para você, eu atendo 90% criança, tá? Nas escolas, né? Então, 90% é o meu público-alvo, né? Porém, não é assim que funciona, né? Então, assim, você pode ir para o mercado de trabalho na minha profissão em hospital, você pode trabalhar, que nem eu falei agora, com o Covid. Muitas das minhas amigas já estão fazendo cursos, porque é uma coisa nova, né? Um desconhecido. Né? Então, muitas amigas minhas já estão fazendo esse tipo de, vamos dizer assim, de reciclagem, de reconhecimento, né? De informações adquiridas aí novas. Tem pessoas que trabalham com pessoas queimadas, profissionais da voz, né? Então, você pode ver uma Ivete Sangalo, ela tem uma profissional para ela, principalmente quando ela vai para o trio elétrico. Né? Ela não sai da casa dela, levanta, hoje eu vou cantar no trio elétrico, sei lá, 5, 6 horas, 8 horas, sei lá quanto tempo. E vai lá e canta, não é assim que funciona. Né? Então, assim, é bem abrangente. Né? Não é uma coisa... Tem gente que trabalha só na parte de audiologia, que faz só os testes auditivos, né? Em cabine auditiva. Então, não é só para criança. Né? Então, assim, tem profissionais da voz, então o jornalista que também está lá, de uma TV Tribuna, Globo, tal, precisa de fonoaudiologia, entendeu? Então, não é apenas só para criança, é que o meu foco é mais criança, né? Mas não é só para criança. Quis Perfeito. entender ou precisa... Quis Não, entender? não, tá Então, tá certo. bom. Acho que é isso mesmo. É, A proposta assim de hoje, né, da gente estar conversando aqui, é justamente apresentar para as pessoas mais conhecimento, mais sim, informação, né? E acho que para a gente entrar nesse assunto do desenvolvimento da fala, da sim, linguagem, cabe entender
tudo da sim, profissão, assim, né? É sim, assim, sim, tudo digamos assim, que faz parte desse é, mundo, é, né? Até para dar a devida importância, eu acredito, sim, para esse trabalho, né? sim, Para sim, valorizar a sua voz. sim. E aí agora eu queria então que você contasse um pouquinho sobre a sua profissão. Como trabalhar assim nessa parte de fono com crianças, essa especialidade na prática? O que é a fonoaudiologia na prática? E aí a gente entra na parte do desenvolvimento em si da fala e da linguagem. Tá. Então vamos lá. Nós precisamos da fonoaudiologia para essa criança. E isso eu não estou te falando de, vamos dizer, não tem nenhum comprometimento neurológico, vamos dizer assim, tá? Então não tem nenhum tipo de dificuldade ou de um distúrbio, vamos dizer assim, né? Então, uma criança normal que vem no meu consultório, que hoje em dia, Bia, é uma coisa que até as pessoas podem começar a procurar sobre autismo virtual, tá? Então, eu recebo muito no meu consultório aquela queixa assim de uma criança que ela não fala. Ah, ela tem 2 anos, ou ela tem 3 anos, e ela não fala nada, ela é autista. Vamos com calma, né? Então, assim, a gente precisa ter muito tato e cuidado, que nem é o TDAH. Qualquer criança que tenha um pouco mais de, vamos dizer assim, aquela coisa de inquietude, né? Aí já fala que a criança tem TDAH. E não é bem por aí. A gente tem que tomar muito cuidado, tem que se fazer uma junta, uma equipe multidisciplinar, entendeu? Para a gente realmente chegar a isso. A fonoaudiologia faz parte disso, né? Chegar a esse diagnóstico, né? Com uma gama de profissionais. Então, vamos lá. A fonoaudiologia vai ajudar essa criança a se expressar melhor, a falar melhor, e dar o diagnóstico correto, né? Geralmente, lá no meu consultório, quando isso acontece, se eu perceber que eu sozinha não consigo, eu vou chegar para aquele responsável e vou chegar e vou falar: olha, a gente vai precisar de parceria de um profissional. Porque geralmente é desse sentido, mas funciona assim: a pessoa vem, o responsável, vamos dizer, no caso da criança, tem um momento da anamnese. Né? Então vamos lá, vem a anamnese, é um questionário. Você faz aquele Uhum. questionário, você conversa com os pais e entende realmente a dificuldade da criança, a queixa, né? Sim, A queixa que é dos pais, né, que vem. exatamente, exatamente, a queixa. Depois você monta a avaliação em cima disso. E aí você tem um momento avaliativo com aquela criança. Depois disso, quando acabar esse tempo avaliativo, você dá a devolutiva para o responsável. E aí você vai determinar o teu tratamento. É isso que a fonoaudiologia faz, o adequado. Muitos casos, foi o que eu te falei do autismo virtual, aquelas crianças que eu sei por conta de como está a família hoje em dia, fica com babá e fica com tablet, fica só na frente da televisão, ou fica só no computador 24 horas do dia, você entendeu? Então ele não se comunica, por mais que ele fale, até interaja ali com o tablet, eu não estou recriminando isso, porque eu sei que hoje em dia é dessa geração, né? Meu filho faz isso. Mas a criança fica ali, né? Ela não se comunica com o outro, ela não canta uma musiquinha, ela na hora de tomar um banho não tem aquela coisa, vamos lavar o pé, vamos lavar a mão, né? Fazendo fala e linguagem, que são duas coisas diferentes. Depois eu vou até falar para você, que estão interligadas. Então, assim, o que acontece? Essa família, às vezes, coloca, vamos dizer, ou essa criança 12 horas na escola, ou essa criança com babá, ou, você entendeu? Então, assim, muitas vezes não faz esse papel, não conhece a criança. Às vezes você começa a dar um estímulo no consultório, essa criança começa a falar, entendeu? E não era nada daquilo, né? Como também pode ser que a gente tenha que trabalhar a parte orofacial. Então, às vezes tem um problema aí de mastigação, que usou muita chupeta, mamadeira, tudo muito pastoso, né? Por conta também desse dia a dia, vai, não quer isso, não come isso, então vai isso, não quer isso, então, né? E vai indo, né? E aí acaba realmente dificultando essa fala, porque se eu realmente não suguei, se eu não vou mastigar, não vou triturar, realmente eu não vou falar. E meus órgãos orofaciais não estão preparados para isso. Então, isso é outra coisa que a fonoaudiologia também entra. Você entendeu? E Uhum. aí, após essa avaliação, que a fonoaudiologia realmente vai intervir nesses momentos de comunicação. Onde que está falho? Né? Onde essa criança está com falha nessa comunicação? E aí a gente orienta o pai, a escola, né? Se a criança já estiver na escola,
para fazer um trabalho em conjunto, porque senão não adianta. Um só fazendo não Não vai adianta. funcionar. Não, tem que Eu ser acho equipe. até relevante mencionar aqui que o seu trabalho depende muito, o resultado do seu trabalho depende muito do comprometimento que a família Sim, tem com relação à sim, causa. sim, Porque quando a gente fala sobre o desenvolvimento da fala, especificamente, essa questão de comportamentos, de hábitos, de praticidade, né? Por diversos motivos, não estou aqui sim, para julgar ninguém, mas sim, realmente permitir que a criança tenha um contato maior com tecnologia em vez de pessoas, essa falta de talvez interação social, na medida que a gente avalia que seja melhor para o desenvolvimento da fala, acredito que tenha que realmente existir esse consenso e o entendimento a respeito da importância desse tratamento nesse uhum, momento que foi uhum, decidido pelos pais. Porque uhum, tem muitas crianças que, por exemplo, o pai ou a mãe leva para a escola, mas quem busca é o avô, é a avó, é uma tia, é uma isso mesmo. madrinha, né? Às vezes é uma pessoa que está ali para te dar um apoio, não é nem da sua Sim, família. sim, E sim, se essa pessoa que faz parte da sua realidade, do seu dia a dia e que tem contato com essa criança, se ela não está ciente do que está acontecendo e também não está disposta a se comprometer com essa causa, realmente vai retardar, né, digamos assim, sim, o alcance do resultado sim, que você espera, né? sim. Então, acho que é importante falar isso, porque eu percebo isso também. Então, a gente precisa realmente ter um trabalho em equipe, É. E não, né? foi bem isso que você falou, desculpa, Bia, mas é bem isso, não é colocando culpa em ninguém, julgando ninguém, né? Nós somos os profissionais da fonoaudiologia, nós que temos que orientá-los, né? Mas a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, a mulher trabalha, o homem trabalha, a criança fica ali na nossa correria, né? E muitas vezes a criança não consegue falar, ela não, por causa, eu estou falando no meu caso, né? Então às vezes já resolvi, William, já foi. Então, assim, mas tem crianças que, às vezes, com essa dificuldade de fala e tudo, foi criada por causa disso. Às vezes o pai não deu nem a oportunidade, o pai dele falar, porque já tem que sair, está atrasado para ir para o trabalho, tem uma reunião, a criança não conseguiu nem falar, ela foi brecada, ela foi estagnada aquilo. Né? Então, às vezes, muitas vezes, com a nossa rotina do nosso dia a dia, a gente acaba criando uma dificuldade, um distúrbio aí desse desenvolvimento, até posso dizer, global. Muitas vezes eu tenho o caso no consultório que eu preciso de ajuda de um terapeuta na parte psicológica. Para você ver que o caso foi agravando. Porque quando Às você vai vezes, mexendo, você né? vai vendo que o negócio está mais embaixo, entendeu? Às vezes tem bloqueios, por traumas também, a gente não sabe Sim, o sim, histórico inteiro, né, daquele sim, ser humano. exatamente. Exatamente, exatamente. E aqui tem algumas pessoas que estão já interagindo, Tá, né? E eu queria agradecer a presença de todos, a participação também, e sim. principalmente o fato de você ter aceitado participar aqui e ser Não, eu que entrevistada agradeço. hoje. Eu que agradeço. E, e aí eu queria atender aqui algumas Vamos lá. perguntas que eu acredito que sejam pertinentes com Tá, esse assunto que a gente está falando tá, agora, né? tá. Minha sobrinha entende tudo, mas tem muita dificuldade com alguns fonemas. Ela vai fazer 5 anos em outubro. E aí ela vem com uma pergunta: é preocupante? É a Bruna Pinhatti. Então, Bruna, primeira coisa, o ideal é fazer uma avaliação fonoaudiológica e vou dizer por quê. Com 5 anos, essa criança já está praticamente sendo alfabetizada, né? Hoje em dia, a alfabetização está já lá no infantil, né? Então, se eu não falo direito, é quase 99,9% de eu escrever errado, né? Então, se eu faço alguma troca de fonemas, eu vou passar eles para a escrita. Então, aí a gente chama de grafema. Eu vou trocar a letrinha. Às vezes, se eu falo, em vez de prato, eu falo pato, eu vou escrever pato, Fato. tá? Exatamente, porque é o jeito Faz que eu sentido. falo, eu me escuto e eu vou escrever. Não importa se a mãe está falando certo, a tia, o cachorro, o papagaio e periquito, não adianta. Se eu falo errado, né, eu vou, muitas vezes isso acontece, tá? Tem alguns casos que não, mas assim é raro, né? Geralmente acontece. E o que eu posso dizer é que quando isso acontece, se era apenas uma questão de fonema, que a terapia seria bem mais curtinha,
quando a gente vai para essa parte realmente de escrita, a gente dobra o tempo de terapia, entendeu? Então, assim, a gente precisa fazer um levantamento fonológico com a tabela, ver quais são esses fonemas que essa criança está fazendo de troca e realmente falar para essa família, da devolutiva. Tem que se fazer o acompanhamento ou não. Pela idade, né? Pela idade, sim, leva a crer que há necessidade, sim, de uma intervenção fonoaudiológica. Entendeu, Bia? Uhum. Tá, é importante isso, né? É sempre bom a gente lembrar que a avaliação, né, por um profissional é sempre mais adequado. Na Sim, dúvida, leva, melhor prevenir sim, do que remediar, né? exatamente, exatamente, exatamente. Ah, tem uma moça aqui que falou o seguinte, tá bom fim. Vanessa, seu trabalho é maravilhoso. Um beijo, tá? É bacana. É, um outro perfil Professora. aqui, balance.br. Quem vive só se alimentando de shake prejudica a fala? É. Questão talvez da alimentação, mas a gente está falando aqui de criança, né? Não, Criança pode não, estar tomando leite por muito é, tempo. Não sei. assim, a criança, ela tem que passar pelas fases, por isso que a gente tem dente, né? A gente tem que passar por essas fases, né? De triturar um alimento, ela tem que experimentar, ela tem que reconhecer o sabor, textura, né? Isso faz parte do desenvolvimento. Então, se vai lá na frente, se eu já não suguei, se eu já não fui alimentada pela minha mãe, às vezes não tem leite, eu, no caso, eu não tive leite, tive durante 3 meses só. Né? Então, assim, eu sei que isso também acontece, né? Então, mas eu já sabia que eu tinha que fazer outras coisas pelo meu filho, né? Então, assim, se eu já não suguei, eu já não trabalhei esses órgãos, né? Então, realmente se faz necessário. A criança, nem que você dê um pedaço de carne, que ela fique ali sugando, Não né? dê fazer isso. É. Eu vi várias vezes. Então, precisa, né? Precisa o pão, né? Uma cenoura, ela precisa fazer isso, né? Porque é a partir daí que eu estimulo esses órgãos e depois vem a fala, né? A criança já começa a falar, que a gente às vezes fala, meu Deus, né? Aquele bababá, taca, papá, tá. Ela já está falando, é o balbucio, né? Ela já está falando, ali já começou a fala. Fala é isso, entendeu, Bia? Fala é isso, é totalmente de linguagem. Linguagem é quando a criança começa a entender que banho, sabonete, água, vou pro chuveiro, vou pro banheiro, entendeu? Banho, mamãe, papai, o carro, a bola. Aí ele tá começando a dar significado, entendeu? Mas a fala vem daí, desse balbucio, desse brincar que a gente chama. A criança precisa disso. Então, primeiro a gente fala, que é essa brincadeira, né? E com os sons, com os órgãos articulatórios, para depois ir à linguagem, né? Então, assim, mas isso acontece em fração de segundos, elas estão interligadas, porque você está estimulando, vamos tomar banho, cadê o pé? O pé está fedido, está sujo, que chulé. Você já está dando linguagem, você já está dando significado para o seu filho. E aí, assim, não tem, assim, uma idade, algo que eu falei para você agora. Não, depende da maturação daquela criança. Ela vai começar, um dia vai falar banho. Aí você vai falar banho? O que é banho? Aí pode apontar, ou pode te levar até lá, ou pegar um sabonete. Ele já está identificando o que é banho. Você entendeu? Então, assim, esse negócio aí do shake talvez seja para adulto, né? Então, mas aí não tem a ver com criança, né? O adulto não vai ter problema, né? Nessa questão. Agora, a criança, sim. Se eu ficar só no pastoso, só naquela papinha, assim, eu vou estar dificultando que venha essa fala. Perfeito. Tem uma outra pessoa que fez uma pergunta, creio que seja até similar com a anterior. Tá. Minha filha faz 5 anos em outubro, ou seja, deve ter uns 4 anos e meio, né? Tá. Mas ela troca a maioria dos fonemas. Chocolate, por exemplo, fala lololate. Não fala nenhum encontro, aí ela escreveu continental. Não sei É se é assim. consonantal. É consonantal. Ela deve ser prato, blusa, ela deve ter ditado, de repente saiu errado. Então, os encontros, Bia, como a gente chama também de arquifonema, que são os arquifonemas? Assim, ó, porta, pasta, carta, né? Então, é a vogal mais o R, a vogal mais o S. Os encontros consonantais, a gente dá um desconto para essa criança falar até 5 anos, uns 5 anos e meio, tá? Caso contrário, se isso não veio, é melhor procurar mesmo ajuda, porque ainda foi o que eu falei. Tem aí a questão toda aí dessa... meu Deus do céu, da alfabetização. Agora saiu o nome. Da alfabetização. Então,
eu gosto de trabalhar com a prevenção, entendeu, Bia? Então, assim, eu acho que é prevenir. Se você tem o seu convênio, se você conhece alguém, vai, conversa, pelo menos faz uma avaliação. Não é nada? Dá para esperar? Beleza. Se não, olha, realmente a gente precisa de um tratamento. Então, essa criança em questão é melhor realmente também procurar. Não por conta apenas só dos encontros consonantais. Mas, às vezes, olha como assim, curioso. Teve uma família que me procurou há pouco tempo, chegou e falou, ele só troca o FV. Tá bom. Veio para a terapia, comecei a fazer a avaliação. Se eu mostrar para você o quadro de trocas que tem, é em número, né? Então, é R fraco, de amarelo, não fala, é Amaiel, é TD, é PB, é FV, são vários sons, entendeu? Mas o ouvido também da mãe, daquele pai, já está tão, vamos dizer, Acostumado, doutrinado, né? exatamente, a entender o que a criança fala, porque ele já entende, já sabe o que é, né? Então, já está tão doutrinado e acostumado àquilo que aí não percebe. Quando eu chamei, eles falaram, quando depois a gente foi embora, eles falaram que você nos mostrou, que a gente começou a olhar para ele e falou, nossa, a gente morreu de vergonha de chegar e falar que era só o FV, que ele tinha muito mais sons que ele trocava, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, às vezes é melhor ir na prevenção, às vezes a gente acha que apenas é uma coisa e não é, tem muito mais coisa aí para trabalhar, entendeu? Então, nesses 2 casos aí que solicitaram aí, eu acho melhor realmente procurar a ajuda de um fonoaudiólogo. Tem uma outra moça aqui que perguntou, se chama Vanessa Umata. Com qual idade a criança dá sintomas que precisa de um tratamento fonoaudiológico e como os pais percebem esses sintomas? Então, vamos lá. É Vanessa, né, que falou, né? Foi a Vanessa, né? É. Xará. Então, depende. Então, vamos lá. Eu não estou nem falando nada neurologicamente falando. A gente não sabe, eu não vi a criança, né? Então, assim, se ela não está interagindo, se é um ambiente que promissor a isso, né? Então, a criança tem contato com música, é estimulada, conversam com ela e ela não interage a isso, ela não demonstra nenhum tipo de reação a uma conversa ou ela se isola alguma coisa, a gente precisa realmente verificar o que é. Isso não foge da linha da curva do desenvolvimento que seria normal para a fala, né? Tem que colocar uma coisa na cabeça, Bia, é o que eu falo para todo mundo. Quanto mais tardiamente vem essa fala, a minha linguagem vem. Então, lá na frente, quando a minha criança estiver lá num primeiro ano, que ela está realmente sendo alfabetizada, literalmente, que ela vai começar aquela coisa de fazer até provinhas ou atividades que chamam as escolas independentes, surgem os bons e os problemas. Você entendeu? Porque aí a criança fala errado, aí ela não consegue acompanhar a escola, não consegue desenvolver. Por quê? Porque o desenvolvimento dela aqui, a minha base, não está pronta, não está preparada para ela receber essa carga toda. Entendeu? Então, assim, o que eu acredito que essa criança, eu não sei, a gente não pode falar, mas, assim, pode ser que o meio esteja favorecendo e ela não... Para a mãe estar falando isso, a mãe deve estar tentando e ela não está vendo sucesso ali. Então, ela pode estar com desenvolvimento que fuja dessa curva, ou ela pode estar sendo realmente estimulada e os estímulos não estão chegando, por isso que tem que saber o porquê, né? Ou realmente, às vezes, é alguma coisa na nossa rotina, aquilo que a gente estava conversando lá na frente, que interfere incisivamente isso. E às vezes a gente não percebe, faz sem ver, sem perceber. Foi aquilo que eu falei, às vezes a gente não dá o tempo para nossas crianças dar a resposta. Isso entendeu? mesmo, era aí que eu queria chegar. A gente vai, a gente faz e já deixa pronto, e depois eles ficam sem essa autonomia e eles ficam ali na comodidade, tanto para falar, porque o mundo também está vindo até ele. Né? Ou minha mãe está fazendo, ou meu pai está fazendo, por conta de tudo aquilo que a gente já conversou. Então, o ideal mesmo é conversar. Eu não posso te dizer, Bia, uma idade específica, porque eu também falo que cada caso é um caso. Você entendeu? Cada caso é um caso. Então, na dúvida, procura um profissional. Entendeu? Tá com dúvida? Que nem essa mãe, a Vanessa, tá com dúvida? Mãe tem alguma coisinha, não tem? Pois eu também queria falar isso. Porque, tá com dúvida, gente, tá sentindo? Vai conversar, não leva a criança,
vai só você, conversa, É. tira suas dúvidas, grava um vídeo, entendeu? Muitas vezes eu faço isso, grava um vídeo de uma situação, né, para eu também. Porque às vezes você fala uma coisa e na situação já foi outra. Aí você pode sentar com aquela família e conversar. Olha, você está vendo? Olha o que foi feito, olha o que poderia ser feito. Né? E chegar a um denominador comum. Às vezes você está já pensando numa coisa que não é nada daquilo. Às vezes você tem que ajustar alguma coisa da rotina mesmo. Você entendeu? Então, eu acho que a Vanessa deveria procurar assim. Se ela está falando que não está vendo que o desenvolvimento está da forma adequada, eu acho que ela tem que procurar também. Tem uma outra pergunta aqui da Claudinha. Ah, fala, Claudinha. Ela colocou assim: problema dentário, bucal, pode prejudicar a fala? Sim, muito. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo. Eu gosto de dar exemplos assim, até vou dar do meu filho. Meu filho, ele nunca falou errado. No começo, assim, é lógico, fazia uma troquinha ou outra, mas ele sempre falou certinho. Só que o que acontece? Os dentes do meu filho são enormes, né? São muito grandes. E a boquinha é pequena, né? Então, o que estava acontecendo? A língua estava indo um pouco para frente, né? O espaço da língua empurrando os dentes também, né? Então, o que acontece? Eu precisei fazer uma intervenção, sim, já com um aparelho expansor, né? Para a gente realmente conseguir fazer com que essa fala não seja O som, né, prejudicada. sai assim, de Exatamente. uma forma mais Exatamente. clara, eu acredito, né? Exatamente. Porque muitas vezes essa língua ela precisa se movimentar dentro da boca. E é mais ou menos como você colocar São Paulo dentro de Santos. Entendeu? Não tem como, né? Ela invade, é como se fosse o mar, invade, né? E muitas vezes tem um escape sim. Então, às vezes lá no consultório, eu trabalho em parceria com ortodontista, com dentista aí no caso. Por quê? Muitas vezes eu recebo primeiro no meu consultório e eu tenho que indicar para esse profissional, porque eu sozinha não vou conseguir. Não adianta mandar essa criança instalar a língua e tudo, ela às vezes não consegue nem colocar a língua dentro da boca, porque ela não tem espaço da arcadinha, né? E muitas vezes o ortodontista me encaminha, porque ele também sozinho não consegue. Por quê? Perfeito. Ele já ampliou, só que aquela língua não sabe para onde vai, porque ela nunca teve o ponto articulatório correto do som. Você entendeu? Então é trabalho de equipe. Mas tem sim, o ideal realmente é procurar. É isso. Eu queria até reforçar isso que você está falando, né, do Certo. trabalho em equipe, porque as pessoas têm às vezes, uma visão de que só um profissional sozinho ali vai resolver todos os problemas da sua Não, vida. E não é não. assim, né? A sociedade é feita em sociedade, né? E Sim, são pessoas que vão trabalhar juntos e a gente sim, precisa também compreender esse aspecto da nossa sim, realidade, né? sim. E esse trabalho multidisciplinar significa que são disciplinas, né? São pessoas com conhecimentos específicos em áreas diferentes que Isso. juntos conseguem, né? Duas cabeças pensam melhor do que É, uma, então juntos conseguem realmente se ajudar de uma forma mais completa. é isso mesmo. Assim como o ortodontista, é, assim como o fonoaudióloga, eu acredito também, por exemplo, que quando a mãe tem alguma queixa ou percebe algo diferente, talvez também ela procure o pediatra para tirar alguma dúvida. Sim, Mas é o que falou, é bom você procurar um especialista naquela determinada causa, de repente procurar sim, também um neurologista, né? sim. Enfim, É isso aquilo mesmo. que o que tiver ao seu alcance, né? À sua É, disposição. Hoje em dia com a internet também é, é muito mais fácil, né? De você encontrar, às vezes, profissionais e tal. E sim. às vezes pergunta para pessoas que você conheça também, que podem te indicar. Acho que é importante, sim. E aí eu queria entrar numa questão que, embora ninguém tenha perguntado, eu acho que é relevante também a gente falar, que é a respeito da gagueira, Uhum, né? Porque a gente está falando da fala, né? A gente ainda uhum, nem entrou muito no tema da linguagem, uhum, uhum. mas, mas eu não sei se é melhor a gente falar da gagueira agora, acho que é Não, melhor, né? pode Depois falar, a gente vai. né? Pode Tá. falar. O que acontece com essa gagueira, Bia, são coisas que eu também recebo no meu consultório, então acho importante realmente a gente falar. Muitas vezes vem uma queixa de um pai, de uma criança de 3 anos, falando que o filho é gago. Então, assim, vamos ter um pouquinho de calma nesses momentos aí, porque é uma disfluência que a gente chama, né? Então, aquela criança não está conseguindo ter a fluência no falar,
né? Então, ali está prejudicada a respiração, fonação e o meu pensamento. Muitas vezes a criança ela já sabe tudo, ela construiu a linha de raciocínio todinha na cabeça dela. Eu tenho que chegar a falar para o meu pai que eu brinquei no parque, depois a tia deu uma música nova, depois eu plantei um feijão, depois eu vi a cor amarela. Ele já sabe tudo o que tem que falar. Quando ele chega e senta no carro, está indo embora, tal, ele se atrapalha todo. E às vezes tem aqueles momentos de hesitações da fala. Às vezes no início, ou às vezes no meio, ou às vezes no final, e acaba comprometendo toda aquela linha de raciocínio da criança. E se a gente parar e pensar um pouquinho, todos nós fazemos isso, você acaba colocando a gente num momento, né, que você tenha que falar em público, por mais que você esteja preparado, né? Com a criança não é diferente, e ela está aprendendo a se comunicar, ela está aprendendo a falar, ela está aprendendo a usar essa linguagem. O ideal, sim, é você procurar ajuda se você perceber que isso está indo que nem avalanche, que o negócio está contaminando, né? Mas também não adianta ficar assim, ai, para, agora respira, agora, ou tentar terminar por ele. Você não está ajudando, entendeu? Você, peraí, não, já sei, isso aqui é o copo d'água, já te dei o copo d'água, eu tô indo embora. Você não está ajudando o seu filho nesse sentido. Ele precisa desse tempo para se organizar e falar. Se você começar a fazer isso e for apenas essa dissonância que eu estou lhe falando momentânea, isso vai passar, né? Porque ele vai criar essa fala, essa linguagem, sincronizar com a respiração, isso vai passar. Porém, se isso não acontecer, você vai ver que contamina a comunicação. E aí é o que aquela mãe falou. Alguma coisa está errada, né? Eu preciso procurar ajuda. Você vai ver que o negócio está virando uma bola de neve. Antes era só no começo, agora não é só mais no começo, já está no meio, já está no final. Ele se comunica, ele pega no telefone e começa a falar repetidamente a mesma palavra. Então, eu vou procurar ajuda. Você entendeu, Bia? Então, assim, gagueira é um distúrbio da comunicação, sim. Tem fundo emocional, sim. Aquilo que eu lhe falei, a gente precisa de um profissional da área emocional, que é um psicólogo, trabalhando junto, senão você não consegue. Não só a fono, não só o psicólogo. Você precisa. Tem casos que às vezes vão até para psiquiatra, que precisa de medicação, porque foi um trauma, né? Algo muito forte. Então, por isso que eu falo, não rotular, vamos com calma, porque é um termo muito forte para a gente já falar que aquela criança é gaga. E a gente rotula, tá, Bia? E para tirar esse rótulo é difícil, entendeu? Já ficou. Internaliza, né? A pessoa às vezes cresce acreditando que ela é gaga, e não que ela está gaga em alguma circunstância, né? Enfim. E tirar isso é inclusive, difícil. Eu queria até falar sobre uma questão que você levantou, que eu acho que é importante para tudo na nossa vida, tudo. Principalmente na comunicação, que é o imediatismo e a ansiedade. Então, assim, quando a gente fala sobre os dias atuais, o mundo que nós estamos vivendo nesse momento, ele exige que a gente tenha uma velocidade, talvez, um pouco mais acelerada do que a nossa natureza está adaptada, digamos assim. Isso mesmo. Né? E essa, pelo menos, é a minha visão. Sim. E aí você tem uma sensação de que você nunca tem tempo para conseguir fazer o que você precisa fazer. Isso mesmo. Aí, com isso, vem uma ansiedade, porque você fica pensando no depois, né? Aí eu preciso fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E será que eu vou conseguir? Não vai dar tempo? Aí acontece alguma outra... Enfim, são muitos fatores que estão envolvidos nisso. Que geram ansiedade, e a gente também quer tudo para ontem, porque eu acho que faz parte dessa nova era que a gente vive, de tecnologia, de globalização, que a gente tem tudo na nossa mão. O nosso celular faz ligação, manda mensagem, faz videoconferência, faz treinamento, faz tudo. Então, tá na nossa mão. Então, assim, a gente quer tudo na nossa mão. E com as crianças não é diferente, porque elas até foram introduzidas à tecnologia muito mais rápido do que a gente. Mas assim, anatomicamente falando, fisiologicamente falando, o organismo, o corpo é o mesmo, né? Sim. Então, embora exista essa velocidade diferente, a gente precisa realmente se respeitar
como humano. E É, principalmente ver aquela criança, olhar aquela criança como um humano isso. que acabou de chegar, né? E não pensa como um adulto, e não reage como adulto, e nem vai reagir, e não exigir a mesma velocidade que a gente tem, né? Exatamente. Porque quando a gente entra nessa parte de linguagem, é essencial a gente, por exemplo, ficar na mesma altura que a criança, respeitar isso. Porque você não Uhum. imagina conversar com um gigante, sabe? É, é. Dá medo, né? Imagina Sim, sim. alguém que está ainda mandando, às vezes as pessoas gesticulam, isso assusta. E a criança, Uhum. lógico que vai ter uma resposta emocional que talvez até dá a gagueira, né? Uhum. Então, aí imagina, se a gente conversar sempre com alguém olhando para o É, alto, uma pessoa enorme falando, apontando, manda você fazer um monte de coisa. Então, assim, é confuso. Então, sim, tenta se colocar no lugar de uma criança, como se você fosse criança, e entender se a maneira como você está agindo talvez seja a melhor maneira de educá-la, né? exatamente. Eu me refiro aos recursos que a gente tem. Sim, Então, falar, sim. de repente, num tom de voz mais adequado, numa velocidade mais adequada, às vezes Uhum. repetir a mesma palavra 2, 3 vezes. É água que você quer? Deixa eu pegar Uhum. a água. Olha, a água está aqui. Isso Uhum. é água, né? Então, Uhum. acho que tudo isso é importante também para ajudar essa criança a iniciar a comunicação com o universo, até Sim, porque ela se baseia com quem ela tem mais sim. companhia, digamos assim, mais contato, né? Então, É, acho que isso também é bem importante dessa parte de comunicação e linguagem e no desenvolvimento do próprio ser, né? é isso mesmo, Bia. E assim, o que eu escuto mais, assim, eu não tenho tempo. E É, infelizmente, a gente tem que ter tempo, porque a criança ela vai desenvolver a linguagem através do brincar, através do explorar, através de se sujar, através de rabiscar uma parede, não é? De manchar um sofá, de cair e sujar o talco tudo no chão. E é assim que ela vai desenvolver. Não tem outro jeito. Para você entender um pouquinho, quando eu estou lá na escola, às vezes eu escuto muito assim, ah, mas tia, eu não consigo. A tia que pede, abre a boca e dá o remédio. Aí você para e você pensa, será que realmente tentou? Será que realmente o tentar, não estou dizendo que essa mãe foi negligente, não é isso. Muitas vezes é questão do tempo que eu estou falando. Né? Será que aquela mãe pegou aquela hora e realmente tentou dar o remédio para a criança naquela hora? Tentou dialogar, conversar, explicar o benefício daquilo, que nem uma vacina? Será que conseguiu realmente usar um recurso de uma internet, alguma coisa, e mostrar para ela um videozinho que seja, olha, é para isso, e com isso você já está criando fala, linguagem, vínculo com o seu filho, né? Então, assim, às vezes, com esse negócio do Covid, você vê muita coisa na internet, de tirar sarro e tudo, mas, assim, eu estou vendo que muitos pais estão dando valor para os professores. com Você certeza. entendeu? Muitos pais estão dando valor, porque, assim, a carga é grande. Você está educando ali, você está dando tudo isso para eles fazerem. Você entendeu? Então, assim, até esse momento da linguagem, quem está desenvolvendo isso são esses profissionais. Muitas vezes, porque a criança fica 12 horas, muitas vezes, na escola. Né? Então, assim, quem está fazendo esse papel são esses profissionais, que a gente realmente tem que bater palma. Porque É. eu trabalho em escola e não é fácil. Eu sei como é que é, não é fácil. E para você ter uma ideia, essa questão do remédio. É uma coisa besta, boba, mas realmente acontece. Eu não quis pentear o cabelo comigo, tia. Pentei o cabelo aí. Então, assim, são coisas que, assim, muitas vezes uma menina, você pega, penteia o cabelo da menina, tá brincando, vai pentear o da... Você entendeu? Isso é criar É o linguagem. brincar, né? Você É fazer um isso. rapport ali. Tá? É. Porque quando a gente se comunica, a gente precisa também entrar na linguagem do outro. Para o adulto, é muito natural interpretar, não sei se para todos, né? Mas interpretar mais ou menos o nível de linguagem que uma pessoa consegue compreender. Então, a gente Uhum. tenta ali nivelar Uhum. o vocabulário que a gente usa de acordo com o público que a gente está Sim, lidando, né? sim, E quando a gente refere-se também à linguagem de um adulto para uma criança, a gente tem que também adequar tudo isso, que não é sim, fácil, mas sim. adequar, né, a forma como você fala, É. abrir, eu acho que até a abertura labial, né, Sim, falar sim, para a criança enxergar articuladamente.
os movimentos que você está fazendo, né, permitir que ela olhe para a sua boca enquanto você fala, sim. olhar no olho dela. Porque, assim, na escola é muito mais cômodo para as pessoas, como que eu posso dizer, passar essa responsabilidade para a escola, né, e aguardar que tudo dê certo. Mas na escola a gente também tem que pensar que, assim, são quantas crianças para 2, 3 profissionais? Então, assim, nunca vai substituir a interação entre o pai, filho, mãe e filho, enfim, ou a família, quem quer que esteja ali realmente passando por aquele momento de alfabetização ou de desenvolvimento na fase da linguagem, né? Então, acho que os pais realmente precisam agora, nesse momento, além de reconhecer e valorizar os profissionais que atuam na área da educação, também se perceber como educadores dentro de casa e entender que a responsabilidade também é deles, né? Exatamente. É aquilo que eu falei. Mesmo. A gente precisa de todo mundo, Bia. Então, eu preciso daquele professor, que nem eu trabalho na escola, eu preciso daquele professor desenvolvendo aquele trabalho com aquela criança que está com dificuldade. Então, ele tem seu filho, tem o outro, tem o outro. Então, assim, eu dependo dele, porque senão também não flui meu trabalho. Eu oriento, só que quem está lá com a mão na massa, muitas vezes, é esse profissional. E ele não tem só uma criança, são várias, você entendeu? E aí, realmente, o papel aí até de dar vocabulário, ampliar vocabulário, tudo isso quem está fazendo é o professor, que entra em linguagem, você entendeu? Infelizmente. Mas é um pouco da nossa realidade hoje em dia. Ai, vamos lá. Eu estou aqui dando uma olhadinha para a gente, nas perguntas, aqui nas interações, né? O pessoal está elogiando bastante, está muito contente, está reafirmando que cada caso é realmente um caso. Isso é muito bacana, né? A gente conseguir aí ampliar o campo de visão das pessoas com relação a esse assunto. E eu queria agradecer novamente a todos que estão nos assistindo, né? A Carol aí, a Glaucia, obrigada por estarem aqui. Beijo. E eu queria, então, só avisar aí que já passaram 50 minutinhos, né? Vai fluindo, a gente nem percebe, a gente só tem mais aí uns 9 minutinhos para conversar, porque quando dá 1 hora o Instagram corta mesmo. Mas eu queria falar para vocês que, caso ela, né, a Vanessa nos autorize, eu vou depois, posteriormente, publicar na íntegra a nossa entrevista no YouTube, para quem não conseguiu pegar do início, depois a gente pode enviar o link para vocês, né? A gente está conversando sobre fonoaudiologia, mas especificamente o desenvolvimento da fala e da linguagem. E aí, eu queria pedir para você, talvez, se você puder dar alguma dica com relação a esse desenvolvimento de linguagem com crianças, aproveitando esse momento que os pais estão em casa, para quem está disposto a aprender alguma coisa, né, e conseguir colocar em prática nesse momento, que dica que você pode dar para a gente? Então, Bia, muitas a gente já acabou falando mesmo. Aquela primeira de você falar no nível do olhar da criança é a primeira, né? Você não pode realmente estar aqui em cima, a criança lá embaixo. Articular a palavra que você queira de uma forma, não é falar de uma forma boba, grotesca, não. Mas, você quer água, né? A bala, né? Você precisa realmente estar falando isso para o seu filho. Dá o tempo para ele, né? Ele precisa desse tempo para ele se comunicar. O apontar, jamais apontou o que você quer, nem que chegue e dê um som. Você quer o pote da bolacha, né? Começar a cortar e se apontar, porque senão fica o apontar e aí realmente a fala não vem, porque vem o comodismo, né? Então a gente realmente tem que tirar esse apontar da criança. E outra dica que eu dou, um exemplo, aquelas coisas tudo no inho. É bonitinho, é fofinho, tudo no inho do diminutivo, né? Não existe, porque vai passar uma fase da vida que não vai ser mais bonitinho, né? Vai ser, o negócio vai ficar difícil, e aí aquela criança não consegue se comunicar, só muitas vezes é o pai que entende, a mãe que entende, é uma professora, e muitas vezes a criança começa a ficar excluída na sala de aula, você vai levar numa festinha, ela não consegue interagir porque ela não consegue se comunicar, ela não consegue fazer o outro entender, né? Ela não consegue se expressar. E ela não vai toda hora, mãe, vem aqui e fala lá com o meu amigo, né? Ela precisa realmente ter essa autonomia. Vai ficar frustrada, né? Exatamente. Aí é o que eu falei, a gente começa a criar outro caso. Aí, de repente, precisa até de um profissional, um psicólogo aí.
né? Então, Uhum. esses inhos, tudo isso muito no diminutivo é impactante, né? Então, cortar isso. E uma coisa muito legal que a gente caiu em desuso até por conta de internet e tudo, ler. Ler para o seu filho. Putz, é verdade. Pega um livrinho com muito colorido, com muito desenho, e aí você já começa a trazer a escrita, a linguagem. Olha, essa aqui é a letra A, olha, A de Alice. Olha o B aqui, olha o B de Bernardo. Olha um amiguinho da escola, olha o B com A da Bá, filho. Olha, Bá de banana. Então, assim, ler com o seu filho. Ah, pede para ele ler também que você. Ah, ele vai contar: olha, mãe, aqui está o cachorro que entrou. Ah, o cachorro, olha o C de cachorro. Então, ler, e a gente caiu muito no desuso por conta das nossas ferramentas que a gente tem hoje em dia, né? Mas, assim, o ler não substitui, né? Então, assim, às vezes a mãe está querendo tirar a criança da fralda. Junta isso à noite, pega um livrinho que conte, às vezes, até de animais que estão saindo, olha, estão indo ao banheiro, fazer xixi, né? Então, assim, vamos trabalhar isso. Então, eu já uso o desfraude, já uso a fala, já uso a linguagem, eu já uso o vínculo com meu filho, às vezes é o único tempo que eu tenho para ficar ali com ele, né? Então, a leitura é essencial. Tem outras, Bia, tem várias, tem não repetir nunca o errado. Ah, é a aula que você quer? Você quer água, né? Vai, Bernardo quer água, né? O Bernardo pediu água para a mamãe. Então, não, é bonitinho até um certo ponto. Você está frisando água para ele, né? É isso que você está frisando. E esse não, não é assim que se fala. O não já ficou aquilo impactante para a criança. Pode causar um trauma. Ela Então, nem vai querer se arriscar, às vezes, né? a Em falar repetir, mais. falar errado, porque não quer ser constrangido, né? Isso. Então, você já passa o exemplo correto. Você entendeu? É água que você quer, filho? Mamãe vai dar água. Já passa o exemplo correto. Tem várias. Depois, quem quiser me chamar e tudo, não tem problema nenhum. Tá bom, Bia? Pode deixar, pode colocar o vídeo, sem problema nenhum. Bacana. E passa então o seu contato para o pessoal, se você costuma aí usar ou não as redes sociais, que redes você usa. Se você quiser deixar também um contato de telefone ou e-mail, fica à Tá. vontade. Tá, eu tenho a página do Face do meu consultório, né? Consultório fonoaudiológico e psicopedagógico. O meu WhatsApp é 13 997 332277. Desculpa, Bia. E eu tenho o consultório na Rua Gonçalves Ledo, 82. Não tem problema, pode me mandar o WhatsApp, quem quiser, pode me procurar na página. Eu tenho a minha página pessoal também no Face, mas eu acho que pelo consultório acho que é melhor. Tem vários vídeos lá, tem várias coisas que eu divulgo lá. Tá bom, querida? O meu e-mail é um pouco difícil, meu e-mail, porque tem 2 N's. Mas quem quiser, Vanessa, com 2 N's e 2 S's, garcia@uol.com.br. Pode mandar e-mail também, não tem problema. Mas tem que colocar 2 N's. Se não colocar, minha mãe Vai para outra quis assim. pessoa. Minha mãe quis assim. Paciência. Ai, que legal. Então é isso. Muito, muito, muito obrigada Eu por que ter agradeço. aceitado aí o convite de conversar aqui ao vivo e participar dessa experiência, desse projeto novo de compartilhar conhecimento. Obrigada por quem nos assistiu aqui, participou e fez perguntas. Desculpa caso a gente não tenha conseguido responder todas as perguntas, né? Mas aí a Vanessa se colocou à disposição, Sim, né, de vocês sim. também aí no privado. Se Quem quiser quiserem mandar até alguma outro pergunta tema, pra tá, ela. Bia? Se surgirem até Legal, outro vamos tema sim. aí, não tem problema. A Tá gente pode bom. fazer aquele do TDAH também na sexta que vem. Vamos fazer? É verdade, Então, vamos. se quiserem aí, sugerirem aí para você, você me fala, tô dentro. Tá bom, Combinado. querida? Tá Tá bom? bom, muito Beijo. obrigada. Beijo no Sucesso a B, um beijo no você. Zé. Obrigada e a todos que estão nos assistindo. Amém, a Até a todos. Beijo, próxima. tchau, tchau, querida. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.